pessoal! Essa é mais uma aula de geografia e o tema é regionalização e blocos econômicos. Nessa aula aprenderemos a interação entre as economias, blocos econômicos mundiais, blocos na América, União Europeia, regionalização, divisão entre países do Norte e países do Sul, que é este mapa que está aqui ao lado. Para você que chegou agora nesse canal, inscreva-se, clique aí no sininho para você ter acesso a todas as aulas que saem aqui no canal semanalmente. E já dê o seu like, clique aí no joinha, ok? A interação entre as economias. A globalização tem como uma das suas repercussões a maior comunicação entre as pessoas, as cidades e os países no mundo. Atualmente, as relações internacionais são regidas pela economia capitalista financeira e industrial, incentivadas por ela, com a modernização das áreas de informática, telecomunicações, transportes, etc. Então, nós podemos perceber que a globalização ela fez com que o mundo interagisse cada vez mais, e também com relação aos comércios e aos serviços. Então, os países hoje têm uma outra forma de se organizar, uma outra forma de utilizar a sua economia. As relações blocos econômicos. A globalização pressupõe a interação mundial da produção e do consumo e também tem como consequências os aumentos das taxas de urbanização e crescimento da industrialização dos países. Esse processo também favorece as relações de comércio. Um exemplo da integração de países parceiros econômicos regionais ocorre por meio da formação dos blocos econômicos. Então, aqui na imagem ao lado, eu coloquei para vocês os países do Mercosul. Nós temos os estados parte, que são Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai, Venezuela e Bolívia, e os estados associados, que são Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Peru e Suriname. Principais blocos econômicos. A busca pela ampliação do comércio internacional estimulou a formação dos blocos econômicos, isto é, de associações entre países com o objetivo de ampliar as suas relações econômicas, realizando trocas comerciais com pouca ou nenhuma restrição. Então, cada bloco econômico possui as suas próprias regras. Então, muitos deles fazem com que, por exemplo, não haja impostos entre um país e outro, ou seja, imposto mais baixo. Aqui no Brasil, a gente tem vários impostos que são mais baratos devido ao Mercosul, como, por exemplo, da importação de vinhos. Os países que são do Mercosul, eles possuem uma taxa bem mais baixa que os países europeus, por exemplo. Então, toda vez que vocês forem, por exemplo, no supermercado, vocês podem observar esse valor. Os vinhos chilenos, argentinos, são bem mais baratos que os vinhos europeus. Na América, os principais blocos econômicos são o NAFTA, que é o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, o Mercosul, que é o Mercado Comum do Sul, o CAN, Comunidade Andina e CARICOM, Comunidade do Caribe. Na Europa, nós temos a União Europeia, na África, o SADC, que é a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, e na Ásia, o ASEAN, Associação dos Países do Sudeste Asiático. Então, nós podemos perceber que há também uma relação de proximidade. Os blocos econômicos são formados, em geral, por países vizinhos ou por países de um mesmo continente. Então, aqui é o mapa, né, dos principais blocos econômicos do mundo. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. O NAFTA é essa cor alaranjada mais escura, esses 3 países. Nós temos aqui o Mercosul, na área aqui de baixo, né? Nós temos os países em amarelo, que são os principais, e os demais são associados, tá? O APEC, Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, são todos esses países que estão com as bolinhas, ok? Nós temos aqui esses países aqui da Europa, fazem parte da União Europeia. Nós temos também esses países aqui com esse símbolozinho, né, que é
como se fosse retirando o petróleo, né? Que é a OPEP, a Organização dos Países Produtores de Petróleo. Nós vamos ter uma aula aqui no canal essa semana sobre esse assunto, ok? E nós temos também vários blocos econômicos, né? Se a gente fosse aqui operar, falar sobre todos, a gente ficaria a aula inteira, certo? Então, eu estou só falando para vocês no geral. E mais interessante também sobre a APEC, como ele é uma associação do Pacífico, ele tem tantos países aqui na América, como vários países do lado de cá, né? Do lado ali da Ásia, por causa dessa questão de ser do Oceano Pacífico, certo? Blocos econômicos na América. A América do Norte possui dois países considerados desenvolvidos, Estados Unidos e Canadá, que compõem a denominada América Anglo-Saxônica, que nós já estudamos no PET anterior, né? E um subdesenvolvido, o México, que é o país de origem latina. Juntos, eles compõem o NAFTA, Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, criado em 1994. Então, como o próprio nome diz, o principal objetivo desse bloco é criar o livre comércio entre esses três países. Porém, há uma grande diferença econômica comparando o México com os Estados Unidos e Canadá. E todos os países da América do Sul são classificados como subdesenvolvidos. E o maior bloco econômico do continente é o Mercado Comum do Sul, que é o Mercosul, fundado em 1991 por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, e que depois agregou outros países como a Venezuela e tem alguns países associados, que são aqueles que desejam entrar para o bloco. Mas, para poder participar do bloco, tem que passar por uma determinada quantidade de regras, por isso que alguns deles ainda não conseguiram integrar totalmente o bloco. A União Europeia. A União Europeia é formada por diversos países europeus e tem como moeda principal o euro, sendo considerado o maior bloco econômico. Sua organização é dividida por equipes ou comissões. A cidade de Bruxelas, na Bélgica, é a sede da Comissão Europeia e é declarada como capital da União Europeia, composto pelo centro político e administrativo do bloco. Essa comissão abrange o poder executivo da União Europeia, atuando como equipe de comissários constituído por integrantes que representam cada um dos países membros. Sua principal função é defender os interesses gerais da União Europeia, sendo, portanto, independente dos governos nacionais, pois apresenta os interesses em comum do bloco. Então, a União Europeia é considerada como um dos blocos mais bem-sucedidos e mais bem organizados dentre todos os blocos econômicos do mundo. Então, ele é tão organizado que, além da moeda, que é o euro, que é a segunda maior moeda, a segunda moeda mais forte do mundo, que ajudou muito esses países a crescerem aí no comércio mundial, nós temos também essas questões do fato desse bloco em específico possuir as suas próprias comissões que são responsáveis pelo bloco. Como a gente pode perceber aqui, ó, dentro, por exemplo, da União Europeia, não importa o que os governos nacionais querem. O objetivo dessa organização é pensar no interesse em comum do bloco. Então, isso é um desenvolvimento muito grande comparado aos outros, que em geral tem brigas com relação aos países, aos governos nacionais. O Mercosul, por exemplo, sofre muito com essa questão. Regionalização do mundo. Regionalizar é uma forma de dividir uma área em regiões. As regionalizações se modificam conforme as mudanças no território, tornando-se um instrumento para sua gestão. Um dos objetivos da regionalização é facilitar o planejamento governamental. Assim, é possível propor ações que afetarão diretamente uma região, tais como o uso e ocupação das áreas, infraestrutura, divisão econômica dos recursos, etc. Então, quando a gente fala de regionalização mundial, basicamente nós estamos falando em divisões do mundo. Então, existem diversas. Uma, por exemplo, poderia ser utilizando os blocos econômicos, não deixa de ser uma divisão do mundo. Toda regionalização utiliza pelo menos um critério. Uma das regionalizações mundiais mais conhecidas é a que divide com uma linha
Os países que são países do norte, que seriam os países desenvolvidos ou países ricos, e países do sul, que seriam os países subdesenvolvidos ou países mais pobres, incluindo também os em desenvolvimento, como o Brasil, os BRICS. Nós temos uma aula aqui no canal também sobre esse assunto. Você pode clicar aqui no izinho para ter acesso, ou então, ao final dessa aula, você pode clicar na tela final. E o principal critério para criar essa regionalização é a divisão econômica. Então, esta aqui é a divisão em regionalização do norte e do sul. Então, nós temos aqui, olha, a linha aqui dividindo, né, os países do norte, que seriam os países ricos, desenvolvidos. Uma coisa muito interessante é que essa linha vai seguindo praticamente uma coisa linear, né? Quando chega aqui, ela dá uma descida, porque a Austrália, Nova Zelândia e Japão fazem parte dos países desenvolvidos. E aqui na parte sul, nós temos aí a América Latina, a África como um todo, vários países aqui da região do Oriente Médio, o sudeste aqui, sul-sudeste da Ásia, que também são regiões pobres. Então, essa regionalização divide basicamente pelo critério econômico. Ok? Não se esqueça de se inscrever no canal, clique aí no sininho para ter acesso às notificações, dê o seu like e até a próxima aula. Tchau, tchau!